Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos por mais essa magnífica e extraordinária live que são os 365 dias de disciplina, 274 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Estamos aqui reunidos mais uma vez, hoje, dia 6 de janeiro de 2026. Conforme falei que esta live será feita todos os dias, se o Pai nos permitir, né? Porque a gente programa algo para trazer, para mostrar o extraordinário, mas quem permite a gente chegar até o final é Deus. Então, se Ele está permitindo a gente chegar até agora, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus por tudo, porque é Ele que me faz respirar, é Ele que me faz pensar, agir, refletir, é Ele que me faz buscar uma saída, é Ele que me dá um norte da minha vida, é Ele que me ensina a ser o que eu sou. É Ele que faz o que tem que ser feito. É Ele que permite eu ter essa energia, esta saúde e atitude para se autodisciplinar. É difícil, às vezes, a gente se autodisciplinar, porque quando a gente vai se autodisciplinar, a gente sai da zona de conforto. E uma vez a gente saindo da zona de conforto, a gente paga um alto preço. Esse alto preço é irrelevante. Isso aí não tem preço, porque é doído, é você mudar sua rota de vida. Isso dói pra caramba. Deixa eu só mandar aqui, compartilhar com outras pessoas aqui, só um pouquinho. Compartilhei com as últimas pessoas aqui. Então, a chama que há dentro da gente, quem põe é Deus. O respirar é Ele, o falar é Ele, o pensar é Ele. Eu não pense em você que eu não tô com sono, eu tô com sono. Poderia estar dormindo, mas se essa foi a minha decisão, eu tenho que ir até o fim, até depois do fim, né? Eu não posso ir só até alguns dias, alguns meses e não completar a jornada. Eu tenho que fazer os 365 dias, porque se isso vai me disciplinar, isso vai trazer algo extraordinário na minha vida. Eu já pus na cabeça. E engraçado que quando você determina algo e pessoas até da sua própria casa não conseguem compreender, acham uma loucura mesmo, viu? Hoje eu pago um preço e eu vejo isso, presencio isso na minha casa, entre a família, entre os amigos. Para que isso, rapaz? Por que você não vai dormir? O que você ganha com isso? Bom, eu ganho com isso uma experiência de se disciplinar, de fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é levantar pela manhã e ler a palavra de Deus. Isso é muito gratificante, não existe o valor. E por mais que as pessoas estejam à nossa volta, elas acham que só porque você está lendo a palavra de Deus, que você faz live, acho que você tem que ser um super-herói, que você tem que mudar da noite da água para o vinho. E não é assim. A gente só muda da água para o vinho através de decisões. Se Deus dá um norte, eu tenho que ter decisão. Então eu mudo da água para o vinho. Mas as pessoas que convivem com você, comigo, elas acham que você tem que mudar assim, ó, como um passe de mágica. Mas não tem como, porque
É um treinamento. Todos os dias vai ser um treinamento. Todos os dias você vai aprender coisas novas, coisas modificadas, às vezes coisas que eu já até li, mas todos os dias eu estou treinando a minha mente, porque a minha mente ficou muito detonada. O meu jeito ficou muito detonado, ficou acostumado com aquele tipo de vida, com aquele tipo de jornada, de caminhada. Então, quando você passa para a autodisciplina, as pessoas acham que você já tem que mudar, mas não é. Você está treinando você para surgir situações adversas e você se sobressair nela. Fatos que acontecem que você tem que vigiar bastante, certo? Paciência, às vezes, a nossa paciência às vezes se esgota, porque em determinado momento você para de dar atenção para os seus familiares da casa e eles não compreendem, eles não entendem, isso está ligado. Você já amanhece disciplinado aqui na Palavra de Deus junto com essa live e o dia inteiro você vai trabalhando e você vai como se fosse matutando o que vai ser no dia de amanhã. Você não se preocupa, você não fica ansioso, mas você começa a planejar na sua mente para que no outro dia ou nos próximos momentos você planeje alguma coisa. E as pessoas que estão do seu lado não entendem, não compreendem isso aí. E começa a sentir carência de você. É muito forte isso. Algo carência de pessoas é porque você está vazio. Se você tem carência do seu marido, se você tem carência da sua esposa, carência do seu irmão, da mãe, do seu pai, do seu filho, é porque dentro de você há um vazio. Eu quero que você entenda que quando não há esse vazio dentro de você, não é pessoas e nem coisas que vai preencher e te trazer felicidade. Você tem que entender isso. Quando existe um vazio, mas eu quero chamar atenção, mas a vida toda ele foi assim comigo, a gente tem tanto tempo junto, a gente é casado tanto tempo, eu tenho meu filho, minha filha está aqui. Existe um contexto aí, o porquê que isso acontece. Se ele não tomou a iniciativa de se disciplinar, de depender somente do Criador, tome você. Porque você está mal. Você está muito mal. E você que se autodisciplina não bate no peito falando que você é o bambambam da história e que você não é o bambambam da história não, tá? Você é simplesmente Você é simplesmente o último. Quem é você na fila do pão? Você não é ninguém. Mas, enfim. Então, quando as pessoas sentem carência de alguém, é porque essa pessoa está vazia. Mas todo dia a mesma coisa. Todo dia ele ou ela trabalha assim e aquilo e tal. O que você faz então para chamar a atenção dele ou dela? O que você tem feito? Que na hora dos momentos que você tá junto, você reclama, você começa a expor defeito dele ou dela e começa a falar. Aí você fala, você não fica perto de mim? Ué, como é que a pessoa fica perto de você? Sendo que você tá sendo amarga. Desculpe falar isso, mas é verdade. A realidade é essa. Então você tem que se tratar. Você tem que buscar ajuda. Quando fica perto de você, o prazer dessa pessoa, às vezes é de falar de moda, de roupa, aquela coisa. Ou às vezes é o prazer de falar de comida, ou às vezes é o prazer de falar de roupa. Mas calma, relaxa. É só um momento. Deixa ele pôr tudo pra fora. Aí volta em si, começa a conversar outras coisas no seu relacionamento. Mas o problema é que você quer colocar o carro na frente dos bois. Você já começa a reclamar, mas você só pensa nisso, você só fala nisso, você só quer isso. Você está causando um afastamento na sua família que você nem imagina. Você não tem noção. Então seja sábio, seja sábia, mulher, homem, jovem, seja sábio. Não critique, não explore demais quem está do seu lado. Não explorar, escravizar. Eu estou falando, não explore demais o seu sentimento por essa pessoa. Não dê
dependa muito dessas pessoas. Ah, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Não dependa, dependa de Deus. Tá vazio? Pede a Deus para preencher esse vazio. Tá triste? Pede para Deus tirar essa tristeza. Ah, tá se sentindo sozinho? Pede para Deus preencher com a presença dele. Entende? E essa é a razão de muito casamento não dar certo, de relacionamentos que era para ser longos e duradouros não dão certo por causa de falta de sabedoria. Ah, mas já tem 20 anos, 30 anos, ele não muda. Você sabe que ele não muda. O que você faz para ele mudar? O que você tem feito? Só reclama dele, você só joga na cara dele. Ou só reclama na cara dela, só fala para ela, e aí? Então você tem que pôr sua barba de molho, rever seus conceitos e ficar observando, ver aonde você está errando. Às vezes o errado é ele ou ela, mas começa de você. O conserto começa de você. Lembra que eu sempre falei, não adianta você querer ter dinheiro, ter carro, casas, ser próspero, mas dentro de você está vazio, está podre, a mente sua está detonada. Então começa daí. E é isso que a palavra vai falar isso pra gente. A palavra de Deus diz em Deuteronômios 28, 58. Vamos começar a ler para a gente analisar o que eu quero dizer. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras da lei, nesta lei, que estão escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tuas descendências grandes e permanentes pragas, enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor, teu Deus. Olha só, a palavra de Deus está falando aqui após os 10 mandamentos, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de tudo, não desejar a mulher do próximo, não roubar, não matar, não furtarás, não levantar a falsa testemunha, enfim, os 10 mandamentos. Mas isso aqui também, que pragas são essas? É o que você está passando. Ei, você está com dificuldade no relacionamento. Você está com dificuldade para relacionar com outras pessoas. Você está com dificuldade de socializar com as pessoas. Ao invés de socializar, você fica falando mal. Você fica reparando as pessoas. Você fica reparando o defeito dos outros. Você fica reparando a roupa do outro. Do gordo, do magro, do negro, do branco. Do carro. Do sapato que está calçando. Do jeito que a pessoa é. Ah, ela fala alto. Ah, ela fala desse jeito. Ah, mas ela é fofoqueira. Ah, ela... Você fica reparando tudo. Ah, meu marido é assim, assim. Minha esposa é assim. Pelo amor de Deus, para de reparar. Para de trazer essas maldições para sua vida. Reflita um pouquinho. Trate o seu interior. Essas pragas vão acontecer quando você não der ouvido na palavra de Deus. E não é só dar ouvido, não. É se esforçar para praticar. Porque nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis. As pessoas acham que a partir do momento que você conhece o Evangelho, que você começa a pregar sobre salvação e falar do Senhor Jesus, as pessoas acham que você tem que mudar, que você automaticamente você é um mágico, você faz milagre, você trocou a personalidade, que você é um super-homem, que você suporta tudo. Não é bem assim.
É um processo de mudança. Existe um processo, e esse processo chama treinamento mental. Você, a partir do momento que você se desloca de um mundo totalmente errado, cheio de erros, como eu falei, e você começa a se encaixar no mundo da perfeição de Deus, que é assumir o erro, reconhecer que você tem defeitos, que você precisa de ajuda e você pode ajudar outras pessoas. Naquele exato momento, você está treinando a sua mente para não cometer os mesmos delitos, para não cometer os mesmos erros. É simples assim, fácil de se entender. Olha só, como é fácil de se entender, é como você como é fácil de se entender de como ser uma pessoa de Deus, de como ser uma pessoa digna de caráter. Se eu estiver perto da minha esposa, ou a minha esposa estiver perto de mim, e eu ver somente os defeitos dela, isso com dias, meses ou anos de casamento, para que eu estou casado? Para ficar vendo o defeito dela? Para ficar vendo meu defeito? Para ficar jogando na cara um do outro? Não. Ah, mas eu estou sentindo só. Eu estou sentindo fraca. Se você está vendo o defeito dele ou dela, se você está sentindo fraco, você está longe de Deus. Se você provoca qualquer coisa para chamar atenção, igual uma criança, está faltando maturidade, está faltando inteligência. Você já não é criança mais. Nem eu sou criança. Criança chama atenção, esperneia, bate a cabeça, dá birra, aquela coisa. Essa é uma criança. Ah, mas às vezes um adulto costuma fazer isso porque está cansada de tanto chamar a atenção do marido ou da esposa e não acontece nada. Então, pare de chamar a atenção do seu marido, pare de chamar a atenção da sua esposa e chame a atenção de Deus, que é Ele que vai na direção certa do seu relacionamento. Às vezes alguma coisa que você está fazendo que não está agradando a Deus e não agrada o seu esposo, que não agrada a Deus e não agrada a sua esposa. E sua vida conjugal hoje, ela não está digna de falar que é uma vida conjugal perfeita, abençoada. Ela está tendo altos e baixos, e é normal. É normal uma vida conjugal ter altos e baixos. É normal, porque são duas cabeças. Uma pensa de uma forma, outra pensa de outra. E esse pensamento não pode se tornar um pensamento só crônico, porque senão vai entrar o egoísmo. Só o meu jeito que agrada, o jeito dela não. Só o jeito meu que agrada, o dele não. Então, pare com isso. Tenha maturidade, tenha inteligência. Busque na palavra de Deus o alicerce principal da sua vida, da sua felicidade. Pare de praticar coisas ruins, que essas pragas não entraram na sua vida. Você viu que e fará tornar sobre todos os males do Egito e que tu tiveste temor e se apegarão a ti. Ou seja, se você insistir em ser assim, todo quanto é maldade, uma enfermidade que às vezes é simples para ser curada, não vai ser curada. Por quê? Porque você está apegado em pessoas e coisas, não está se apegado em Deus. E quando você se apega em Deus, você olha para aquele e passa por cima e pronto, acabou. Você não está certo, que você sente dentro de você uma carência da sua esposa, do seu marido. Mas quem tem que preencher esse vazio não é seu marido, não é sua esposa, é Deus. Uma vez Deus preenchendo esse vazio, a sua vida muda. Você está ali sempre com o seu cônjuge do lado, mas sempre a sua pensamento é o seguinte: eu estou agradando a meu Deus, eu agrado meu marido. Estou agradando a meu Deus, estou agradando a minha esposa. E assim, sucessivamente. Tá certo? É isso que você tem que pensar. E vamos dar continuidade aqui na palavra. E aqui fala também sobre ficareis poucos em números e havereis sido como estrelas do céu em multidão, porquanto não destes ouvidos. Olha, é porque a sua descendência vai ser derrubada. Aqui está falando que se você der ouvido tudo a maldade, praticar somente a maldade, tudo aquilo que você vai fazer no momento certo não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Falando mais, e será assim como o Senhor se deleitava em vós,
em fazer-vos bem e multiplicai-vos. Assim o Senhor se deleitará e destruí-vos e consumir-vos desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Você vai perder tudo. E o Senhor vos esperará entre todos os povos, desde entre extremidade da terra até a outra. E ali servireis outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta dos seus pés terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento dos olhos, desmaio de alma. Você está vendo? Isso aqui é muito forte, pessoal. Se eu não treinar a minha mente com a palavra de Deus e procurar conhecer Deus eu não vou conhecer mesmo, mas conhecer a palavra e se esforçar para praticar, tudo aquilo que eu fizer vai ser incansável. Olha, incansável, vai ser cansativo. Eu vou cansar para me fazer comida, eu vou cansar para me lavar uma roupa, eu vou cansar para me trabalhar, eu vou cansar para me casar, eu vou cansar para me namorar, eu vou cansar para me trabalhar, eu vou cansar para me ir na igreja, eu vou cansar para mim enfrentar meu patrão, eu vou cansar para mim fechar um contrato, eu vou cansar em fechar um orçamento, eu vou cansar de viver. Por quê? Porque você não está colocando o alicerce principal, que é Deus. Coloque o alicerce principal, que é Deus. Procure treinar sua mente nisso. Você tem que treinar sua mente, a qual Deus, Ele fala sempre que a gente não somos, nós não nascemos somente por si, nós nascemos para que a gente possa glorificar ao Senhor Jesus. E glorificar o Senhor Jesus, a Deus, é algo incansável. Tipo, você tá buscando a Deus e essa busca de Deus tem te deixado oprimido, está errado. Alguma coisa você está fazendo, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para si próprio. Porque você tem que ser para Deus e não para você. Eu estava falando do relacionamento. Quando você faz para a pessoa, você não é. Mas quando você é, a pessoa entende. Você fazendo aquelas coisas ou não, Deus é com você e com ela. Mas quando... Isso é normal, tá? Às vezes a pessoa ela pode estar dentro da igreja, de uma determinada religião, e com o tempo ela vê isso e fala assim, nossa, meu marido afastou de Deus, minha esposa afastou de Deus. Isso é normal. Porque o mal, ele trabalha para desunir família. Então o cansaço da vida, o cansaço dos dias, às vezes faz a pessoa pensar em desistir. E é natural, porque você é carne e osso. Você só alimenta o seu corpo. Você tem que alimentar o seu corpo com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. Esse é um dos principais alimentos. O alimento da carne é uma coisa. É para o seu coração, para a sua veia, para os seus órgãos vitais, para o seu cérebro, para você se manter de pé. Mas o alimento espiritual é para manter a sua sã consciência. É para mostrar para você que você depende de somente um, que é Deus. Há aqueles que acreditam que existe Deus e há aqueles que não acreditam, e eu respeito. Vou fazer o quê? Essas lives aqui de início desse mês vai ser praticamente, esses primeiros 40 dias, vai ser praticamente a palavra de Deus, para que venha treinar sua mente em se sobressair nesse ano 2026. E como você vai ter uma mentalidade forte? Como que você quer virar a chave?
Como que você quer prosperar sem errar? Como que você quer sair do ciclo vicioso? Como que você quer sair do olho do furacão, sendo que você não treina sua mente para as coisas de alicerce principal, que é Deus? Porque quando se faz uma casa, existe um alicerce, existe a fundação. Você não faz alicerce da parede. Você não coloca um tijolo ali e vai levantando, não. Você cava o chão ali. O povo antigo fazia isso, né? Agulhava. Fazia um buraco ali de 50 centímetros, colocava pedra, tacava concreto, agulhava as pedras. Cavava mais um buraco, punha ferragem. O alicerce ficava bom. Depois fazia aquela radier. Depois levantava as paredes. Não nem trincava as paredes. Tremia tudo, mas não trincava. Hoje faz umas casas que não tem isso. Ou seja, você não pode se adequar a esse tipo de casas que fazem hoje. Você tem que se adequar das casas que faz antigamente. A palavra de Deus é uma coisa bastante antiga, mas é viva. Faz sentido para vocês, sim? A palavra de Deus é bastante antiga. Antes mesmo de você nascer, de eu nascer, ela já existia. Mas é mais viva do que você. E ela te ensina, ela me ensina que nós temos que depender somente de um e único, que é o Senhor. E se a gente depender de um somente, único, Ele vai dar direção, Ele vai nos fortalecer, nos amadurecer e nos ensinar como lidar com situações. As situações, quando vêm, tem dois tipos de causa. Tem a situação que vem causada pelo seu egoísmo, as situações difíceis, e tem situações causadas por Deus, que é uma prova para te amadurecer, para trazer como você está, se você amadureceu, se você cresceu espiritualmente, se não. Então existe isso. Vamos continuar aqui. E a tua vida, como suspenso, estará diante de ti. Estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Pelo pasmo do teu coração, que sentirá o pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te tenho dito. Nunca, jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Rapaz, eu não quero voltar. Eu não quero voltar a essa vida antiga. Se você não mudar, você vai voltar lá no início de tudo, quando começou a sua vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás para não ser vendido como escravo, tá? Não olhe para trás para não ser vendido como escravo. Porque é bravo, para não ser vendido como escravo. Até você anota isso, trem tudo, anoto tudo. Por quê? Porque eu tenho que viver isso aqui. Hoje é simplesmente o 6º dia de 365 dias de disciplina, de 274 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então tem que escrever. Porque o ler é uma coisa, e escrever totalmente ela vai mudar. Por quê? Porque eu vou praticar. Por mais que eu não pratique 100%, mas me esforcei. E é o que você tem que fazer. Porque se você não praticar, você volta. Mas aqui, para não voltar para ser vendido como escravo, é seus pensamentos. Você existe, você iniciou sua vida de uma forma
E sua vida era toda torta. A sua vida não tinha sentido. A sua vida era cheia de doenças. A sua vida era cheia de problemas. Você já pensou em suicídio, porque que mostra, né? Porque a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti. Estremecerás a noite e de dia e não crerás na tua própria vida. Ou seja, quando você não crê na sua própria vida, você quer acabar com ela. Por quê? Cheio de tanto problema. Aí você não conserta, você quer culpar Deus. Você quer culpar as pessoas. É muito sério isso, viu? Você tem que culpar, não é ninguém, você tem que se consertar. Porque no momento que você afastou do Criador, essas maldições tudo vai entrar na sua vida. Até hoje eu nunca vi que Deus amaldiçoava ninguém. Deuteronômio 28. E você vai lendo ele ali do capítulo 1 até o 68. Depois finalizamos ele e você vai ver. Mas o porquê que Deus fez isso aqui com aquele povo? Porque o povo não queria fazer o que é certo. Eles não queriam cumprir a palavra de Deus, os 10 mandamentos na época. E esses 10 mandamentos é tão antigo que hoje vivemos ele. Mas nós não praticamos. Nós vemos ele, mas nós não praticamos. Porque às vezes você tem que fazer algum negócio e você tem que mentir para realizar aquele negócio. Às vezes você tem que ir para o seu trabalho, você não quer ir trabalhar, você mente que está doente e compra um atestado para não ir trabalhar. E a palavra de Deus fala para não mentir. Ah, mas isso é antigo, no Velho Testamento. Tudo bem, Velho Testamento. Mas é o início. Você, quando nasceu, não saiu do ventre da sua mãe já correndo e andando, não, meu querido, minha querida. Você nem falava inglês. Você nem sabia falar. Começar, você saiu pelado. Você nasceu pelado, pelada. E alguém teve que puxar você para fora. Então você teve que aprender. Então foi antigo, né? Seu nascimento é antigo também. Então, a palavra de Deus ela é antiga, mas ela é viva. Dos séculos por séculos e séculos, chegando até hoje. Mas vai chegar um dia, um momento, que ela vai ser proibida. Escute o que eu estou te falando. Aproveite esse momento que você está ouvindo isso. Creia na sua salvação, se conserte com Deus. Porque é profético. Não é eu que estou falando. Não. Longe de mim. Está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus diz que haverá momentos que seremos perseguidos por causa dele, da palavra. Seremos mortos por causa da palavra. Então a gente dá para ter um raciocínio que a palavra de Deus vai fazer de tudo para exterminar a palavra de Deus. Vai existir esse momento, pessoal. Já está existindo esse momento em alguns países do mundo. As coisas estão passando debaixo dos seus olhos e você não está vendo. Tudo está se funilando e você não está vendo. É confuso para sua cabeça que eu estou te falando, porque você não tem costume de ler a Bíblia. Você só tem a Bíblia aberta lá em Salmo 91 ou Salmo 23, mas você não para um horário do dia, 5 minutos, 10 minutos, e vai conhecer. Que eu falo que a Bíblia é um manual de vida. Você não vai lá se conhecer. Aí eu vou pegar a Bíblia aqui que eu quero aprender mais de mim. Quero saber quem eu sou. Não, mas eu sou o Telvis, eu sou o João, eu sou a Maria. Mas você conhece seus defeitos? Conheço, meus defeitos é isso, é aquilo. O que você faz? Você acha que pra você tem jeito? Não tem jeito?
para você tem jeito, meu querido, minha querida. Quando você assume que você está errado. Quando você não quer sair por cima. Quando você assume que você precisa de ajuda. Quando existe isso, você está se colocando humildemente diante da presença de Deus como ninguém. Terreno, matéria. Mas diante dele é reconhecimento. Você tem que ter o reconhecimento de Deus. É Deus que tem que te reconhecer. Não são as pessoas. Tudo bem. Mas para mim ter uma boa profissão e ser reconhecido nas redes sociais, para mim ser um bom profissional na minha cidade, no meu setor, no meu estado, eu tenho que mostrar meu trabalho. Porque diz o ditado antigo, quem não é visto não é lembrado. Realmente, você tem que ser reconhecido o melhor profissional. Você tem que ser reconhecido o melhor performance, o melhor treinador, o melhor desenvolvedor de mercado. Você tem que ser reconhecido o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor advogado. Tudo bem, profissionalmente, materialmente. Mas se você não tiver o reconhecimento de Deus, nada disso tem valor, tem sentido. Eu quero que você compreenda e entenda isso. Se você não tiver o reconhecimento de Deus, você pode ser o melhor advogado, você pode ter uma parede com mais de 200 certificados, diplomas, doutorados, bacharel. Não adianta nada. Aqui dentro está podre, está vazio. Você consegue compreender isso que eu estou te falando? Olha nos meus olhos. Consegue compreender? O que você precisa fazer para que a sua vida muda? É reconhecer Deus. Não, mas eu sou muito religioso, eu falo com Deus todo dia, eu sou um sacerdote da igreja, eu sou um diácono, um pastor, um obreiro, um bispo, enfim, eu sou um padre, eu sou alguém da igreja. Mas você está fazendo ou você é? Porque se você faz por mérito próprio. Mas quando você é, te julgam, te condenam, e você entra aqui, sai aqui, porque você é de Deus. É isso. É sobre isso que eu estou te falando. Há uma diferença, conforme eu falei nas outras lives, entre fazer e ser. Quando você faz, você quer reconhecimento próprio. Mas quando você é, você tem reconhecimento de Deus e as pessoas te encaram, te enxergam, te encontram. Porque a palavra de Deus diz assim, e de pregar o evangelho a toda criatura. E é o que eu estou fazendo. O id. Pregando o evangelho a toda criatura. Serão esses primeiros 40 dias. Logicamente que passa esses 40 dias, não vai ser umas coisas mais profissionais, mas vai ter sim para a palavra de Deus junto. Que é o meu alicerce. É meu norte. É a minha direção. Eu não posso fazer a live aqui, aí eu vou pensar aqui e vou escrever. Não, não é assim que funcionam as coisas. Não. As coisas funcionam de forma diferente, de coerência. Eu não posso. Eu ontem estava falando até com a minha esposa. Nossa, hoje eu não li a Bíblia. Engano meu, eu levantei de madrugada e fiz a live e li a Bíblia com vocês. Eu já tinha lido. Ah, mas poderia ter um outro momento para ler de novo. Poderia. Mas foi preguiça da minha parte não ter ele. Então, ou seja, ontem eu fui reprovado. Eu fui reprovado. Ah, Théo, mas Deus entende. Deus entende, sim. Entende do mesmo jeito que o mal entende. O mal sabe que se eu me alimentar mais das coisas de Deus, ele se afasta de mim. É a mesma coisa. Quando você alimenta o seu corpo, você engorda. Você faz musculação, você começa a adquirir força. Então a fraqueza afasta do seu corpo. A magreza afasta do seu corpo. Mas quando você para de comer, para de malhar,
A força some do teu corpo, né? A saúde some do corpo, que você vai enfraquecer seu corpo, a força. E a mesma coisa a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu me aproximo do Criador. Ele me dá a direção, ele me dá a sabedoria. Mas quando eu evito de ler, eu aproximo da terra. Eu fico mais perto da terra, eu acredito em tudo que fala. Eu vejo assim, eu vejo tudo como natural. E não é natural, meu querido e minha querida. O que você está passando não é natural, é sobrenatural. Não encare todos os acontecimentos no mundo como naturalidade. Encare tudo como oportunidade de você mudar. Conforme eu já falei uma vez, né? Seria tão bom se tivesse condição da gente enfiar na cabeça de vocês a palavra de Deus. Vocês entenderem o que é a palavra de Deus. Até na cabeça da gente. Mas nós não podemos. O Senhor Jesus, nem Ele fez isso. O Senhor Jesus, Ele sempre nos colocou no livre-arbítrio. Ó, você quer me servir? Pega a sua cruz e siga-me. Eu sou contigo. Eu vou te libertar, vou te fortalecer. Tem o seu preço. Qual que é o seu preço? O preço é negar a si mesmo, né? Você tem que negar o seu orgulho. Você tem que negar o seu egoísmo. Você tem que negar as mentiras. Você tem que negar tudo aquilo que é errado. Mas se você não quiser, se quer continuar no mundo, a se gabar sozinho, a se orgulhar, você vai ter o poder do mundo rapidão aí. Mas você vai estar longe de mim, né? E aí? Você sabe, você tem filho, né? Filha, pensa comigo. Seu filho ou sua filha faz tudo que você pede. Tudo que está ali, ele está ali, pai, mãe, e faz tudo. Você não vai deixar acontecer nada de errado com ele. E se ele estiver no caminho errado, você vai estar ali para estender as mãos, para tirar aquilo da cabeça dele, para ele entender que está errado. Se você é pai e faz isso com seus filhos, imagine Deus que nós somos criatura, que nem todas é filho de Deus, tá? Filho é aquele que pratica as obras do pai. Quer dizer que meu filho não pratica as minhas obras, ele não é seu filho, não. Ele é seu filho, entenda a espiritualidade da coisa. Que tem a moda, a pessoa fala assim, não, todos somos filhos de Deus. Não é todo não, pessoal. Que o filho, quando o filho ele é filho de Deus, ele não vai fazer maldade com o povo, não. Ele não vai fazer maldade com o seu próximo, não. Porque o pai, ele é espelho para os filhos. A mãe é espelho para os filhos, para filhas. Eu vi uma situação de um rapaz que usa droga, né? E eu conversando com ele, ele chegou até a chorar. Ele falou que quer mudar, que quer transformar a vida dele. Eu falei, tudo bem, mas quando? Ah, mas eu já fui internado em várias clínicas. Mas espera aí, adiantou? Não, adiantou que eu vim, mas depois eu recaí. Então, espera aí. Internou em 1, 2, 3, várias clínicas. Ele saiu dessas clínicas, teve suas recaídas e voltou ao entorpecente. Por quê? Porque ele não quer mudar. A clínica não vai adiantar. Aí nós estava relacionado sobre o filho que estava dando trabalho. Eu falei, pô, você está falando que seu filho está dando trabalho, né? Pois é, infelizmente. Ele ficou com raiva no momento, mas depois ele pensou e viu. Ele pensou e viu que estava certo. Seu filho é desse jeito porque ele era para espelhar num pai. E você está sendo um moleque. Mostrando um lado obscuro do mundo. Você está mostrando algo que não procede de uma família unida. E ele ficou bravo, mas depois ele pensou, falou, realmente, então, se os nossos pais é o nosso espelho, então eu tenho que ir de acordo com os ensinamentos dos meus pais. Mas, levando em consideração, uma coisa para você pensar, para ferver sua cabeça,
Como que você fala que eu tenho que ir de acordo com o ensinamento do meu pai, sendo que você falou, Théois, que os pais dos meus pais educaram, foi de um jeito que tinha que ter a casinha, o carrinho, isso, aquilo. Foi a maneira que eles acharam para colocar você no mundo deles. Mas quando se trate de um vício, você tem que ser flexível na mente. Bom, eu não posso concordar com a casinha, com o carrinho, com o salarinho, com o dinheirinho, com a vidinha que minha mãe e o meu pai quer. Não posso. Eu não posso concordar com isso. Mas também eu tenho que concordar com o caráter que minha mãe tem, que o meu pai tem. Entende? Mas eu não posso concordar com isso, mas também não posso concordar também com as mentiras que meu pai e minha mãe contam, com as falsidades que eles fazem. Então você compreendeu? Você tem que ser equilibrado. Os nossos pais ensinaram casinha, carro, tudo diminutivo. É melhor pingar do que faltar. É melhor pingar do que faltar. De grão em grão a galinha enche o papo. É um ditado popular antigo que não é vivo. Sendo que se você tomar atitude e quiser mudar a sua história, você mude. Sem precisar deles. O que você precisa deles é as coisas boas, é o caráter, a educação. Isso sim, esse é o verdadeiro espelho. E os seus pais, você tem que pegar deles. Agora, como que eu posso? Se eu tiver o filho fumando e aquela coisa, e eu fumo e falo para ele parar de fumar. Assim que eu estou mostrando o cigarro para ele, eu mostro a bebida para ele, eu bebo. Como que eu posso falar assim, filho, para de beber, filho, para de fumar, filho, para de mentir, filho, para de prostituir, para de ver pornografia, para de comprar e não pagar, sendo que eu faço tudo. Vou para um prostíbulo, entro na jogatina, viciado em jogatina, nos jogos de azar, aí eu quero cobrar o quê do meu filho? É questão de pensar. Lembra que eu falei, você tem que ter o posicionamento. O seu posicionamento, nesse exato momento, não está sendo fácil de se tomar. Essa atitude certa de se posicionar. Você tem que mudar a forma de você agir. Você tem que mudar sua forma de pensar. Não é fácil. Estou falando para você que vai ser fácil? Estou falando para você que vai ser fácil? Você viveu 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos numa vida do mesmo jeito. E você mudar assim, ó, um parte mágico. Estou falando para você que vai haver isso? Não, meu caro. Eu não estou falando isso para você. Eu estou te explicando que existe uma saída. Que existe uma forma de mudar. Como? Se aproximando de Deus. Independente do seu credo religioso. Se você é espírita, evangélico, budista, católico, crente, moda gospel, atleticana, adventista, e enfim. Se tem a palavra de Deus, se aproxima. Não da religiosidade, mas se aproxima de Deus. Dizem muito sobre governo. Você tem que governar a sua vida. Mas como posso governar minha vida, sendo que eu não sou governado por Deus? Eu sou governado pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes. Mas eu não sou governado por Deus. Eu faço o que eu quero, eu minto, eu roubo, faço horríveis coisas. Como que você quer governar a sua vida, meu querido? Você pode até governar. Aí você fala, ouvi uma live aí que tem que governar a vida e minha vida tá um fracasso. Você primeiro começa de dentro. Você tem que governar seus pensamentos. Você tem que governar sua atitude. Como é que você quer governar aqui fora? Você quer ser patrão, sendo que você não tem um pouco de sensibilidade e humildade para servir. Porque para ser patrão, você tem que aprender a servir. É como se diz os lutadores, né? Para mim bater bem batido e ganhar uma luta, eu tenho que apanhar pra caramba.
E o cara apanha. O cara apanha, porque quando ele começa a bater também já era. Já era. Então você aprende a bater apanhando. Você aprende a andar caindo. Você aprende a correr tropeçando. Você aprende a pular rastejando. Você aprende a mudar de vida treinando sua mente. Então treine a sua mente todos os dias. Eu estarei aqui todos os dias às 4h50, 4h55, indo até 5h50, 5h55, 6 horas da manhã, todos os dias, trazendo para você um alento para o seu interior. Mas é você que decide sua vida. É você que vai mudar a sua história. Não sou eu. É você que vai mudar a sua forma de pensar. É você. É você que contorna toda essa situação da sua vida. E para você contornar a situação da sua vida, você posiciona. Você posiciona. Você não vive de aparência. Você não olha para trás para não ser vendido como escravo. Porque quando a gente olha para trás, a gente deseja algo que não foi curado, que não foi resolvido. Ah, eu casei, tô 5, 10, 15, 20, 30 anos. Nossa, essa pessoa não muda. Ah, por que eu casei? Você tá olhando para trás para quê, meu filho? Minha filha? Ah, o cara não muda, a mulher não muda. Você tá olhando para trás para quê? Você sabia que ele era assim, que ela era assim. Casou porque você quis. Ah, então você para. Você para. Você vê onde você vai chegar. Ah, Theus, mas ela me trai, ele me trai, eu já peguei. Não, é uma coisa diferente, né? Aí já muda o contexto. Mas por motivo fútil, por jeito, cara, muda seu jeito então. Tá difícil, pede direção para Deus. É difícil para mim até mudar os meus jeitos. Não é fácil. Se para mim é difícil, imagina para você. Mas não é impossível. Se todo dia você pedir, Deus, eu quero ser um bom homem, eu quero ser um bom marido, um bom pai de família, e tarará, e tererê, eu quero ser uma boa mulher, eu quero ser amável, maleável, eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu não quero ser o tal, eu não tenho minha esposa para mim o resto da vida, eu tenho o Senhor para mim. Minha esposa um dia vai me deixar, ela vai afastar, ela pode morrer ou podemos nos separar, mas o Senhor não, o Senhor sempre vai estar comigo. É isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a coisa flui, a coisa se encaixa. Vai doer? E como dói, tá? E dói muito, mas não perde a oportunidade de falar com Deus todos os dias. Porque se você perde a oportunidade de falar com Deus, você perde a oportunidade de falar, de agradecer, pedir força. Porque o único que pode fortalecer no momento de perca, de dor, desavença e descontrole emocional é Ele. Mas você tem que treinar você. Então treine você. Eu falo para você, vem todos os dias para essa live. Vem esses dias para a live. Não fique sem vir não, assista. Assista esta live. Procure treinar o seu interior. Não é fácil para ninguém. Melhor sono é 4h30, 4h50 da manhã. Alguns já levantam de madrugada já para pegar o seu coletivo para ir para o respectivo trabalho. Mas para quem não faz isso, é bom demais ser sono ou soninho gostoso. Aí você sacrifica. Eu sacrifico. Eu venho aqui para a área, escuro, cachorro late, agora os pássaros começam a cantar porque já amanheceu o dia. Para falar da palavra de Deus, para te ajudar e me ajudar, para destravar sua mente, para destravar minha mente,
para dar um fortalecimento interior para mim, para você, para treinar minha mente, treinar a sua, que a gente vinha e até no fim, ou depois do fim, e até o último dia da jornada, se Deus nos permitir. Mas isso depende de pessoas e pessoas. Tem gente que já se agrada e já vem e bate para cima e pronto, acabou. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que buscam ainda alento para si próprio. Busca ajuda para si próprio. E ela busca ajuda para si próprio pelo egoísmo, pelo ego. E ela não vai. Porque ela só está olhando para si própria. Mas quando ela fala assim, não, eu tenho que olhar para mim, mas eu tenho que mudar, mas eu tenho que ajudar outras pessoas. Porque isso aqui, esse treinamento que quando você faz, você pode ter certeza, lá na frente, ele vai te ajudar pra caramba, bastante. Mas não só com você. Às vezes você vai pegar uma pessoa contigo, tá cheia de problemas. E você vai ajudar ela. E olha, uma vez ajudando ela vai ser grata a você pelo resto da vida. Porque às vezes ela estava pensando em se matar. Ontem eu conversei com um rapaz, né? O rapaz, ele tinha tudo na vida, não tinha estripeiro com dinheiro, gastava dinheiro com noitada, torrava dinheiro com jogos, casado, e ganhava muito dinheiro. Nesse inteirinho de tempo ele vivia para ele. Aí aconteceu uma traição, ele largou tudo, se jogou nas drogas. Ele se jogou nas drogas, mergulhou nas drogas, morou na rua, ele tinha empresas, ele jogou tudo pro alto. Olha pra você ver a situação desse cara. Eu sempre via ele, rapaz, você não precisa disso não, cara. Você tem sua loja, não, mas eu quero morrer, eu quero isso e aquilo, não aguento mais. Eu falei, cara, Deus está te dando a oportunidade de você mudar. Ah, a mulher me traiu, a mulher me largou, mas ele esquece, né? Que traía ela também, né? Ele podia trair, ela não. E foi passando o tempo e de repente ele sofreu um infarto. A veia do coração dele estourou. E nesse contexto, obviamente, era para ter morrido. Mas não aconteceu isso. Deus deu uma última oportunidade para ele. Uma outra oportunidade. E nós conversamos, ele fez a cirurgia, abriu daqui que sim, certo? Abriu o peito, foi lá e costurou a veia dele. Não precisou nem de colocar aparelho. E hoje a mente do cara é totalmente diferente. Rapaz, eu vivia para mim. Eu vivia para a noitada, eu vivia pelo dinheiro, eu vivia para ostentar isso, ostentar o carro, ostentar o dinheiro. Eu colocava revólver na cabeça da pessoa. Eu fazia coisas absurdas para ter status, para ter poder, para ser reconhecido. Hoje eu vivo para Jesus. Tudo que é meu é dele. Se vendeu um produto hoje, amém. Se vendeu 10, amém. Hoje eu quero viver. Eu quero viver. E eu fico olhando a situação de pessoas aí que quer se matar, né? Por causa de um problema. Ah, minha esposa, meu marido, minha conta, dívida. E ele, no entanto, queria morrer também. Mas quando ele passou pela prova, ele viu que não era aquilo que ele pensava e falou, não, tenho que viver. E ele quer viver. Ele dá a vida dele para as pessoas, ele ajuda as pessoas. É muito forte isso. Então reflita nisso aí, pessoal. Reflita nisso. Não olhe para trás para não ser vendido como escravo. Porque se você olhar para trás, você está voltando para a escravidão. Você saiu da escravidão, está aqui na live, para começar a se disciplinar, destravar sua mente e começar uma nova vida. Então não olhe para trás. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai ser complicado? Vai ter dias que você não vai querer acordar. Eu também. Mas vamos em frente.
Vamos continuar nessa jornada. Vamos mergulhar na palavra de Deus nesses primeiros 40 dias. Vamos inflamar a nossa mente, encher a nossa mente da palavra de Deus, alicerçando a nossa base, para quando a gente passa para outra parte dessa disciplina, a gente está bem. A gente falar assim, se a pessoa perguntar para assim, como que vocês conseguiram? Cara, é só começar conforme a gente começou. Como não? Vai lá nas lives dele, acompanha os primeiros dias até agora. Você vai entender o que eu estou dizendo. Pô, mas o cara só fala de Deus, só fala da Bíblia. Mas foi assim que, para você ter a estrutura que eu tenho hoje, você tem que passar por isso. Porque muitas pessoas, elas querem ter o que você tem, mas não querem passar pelo que você passou. Faz sentido para você? As pessoas às vezes querem ter seu carro, a casa que você tem, a esposa, o marido, os filhos que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. A maioria das pessoas são essas. É a mesma coisa aqui. Às vezes ela quer ter um destravamento de mente, quer uma mentalidade forte, quer ser uma pessoa boa e tal, mas na hora que fala assim, tem que treinar minha mente. Mas com a palavra de Deus? Com a Bíblia? Não, que coisa chata. Então treina. Treina com cursos, com faculdades. Que na faculdade você não vai aprender a palavra de Deus como você está aprendendo aqui. Como nós temos aprendido aqui. Para você ter um alicerce principal, você tem que treinar você. Para você ter uma base. Então a sua base tem que ser forte. Existe outra coisa mais forte do que Deus? Dinheiro? Um muro de concreto? Sua casa? Seu carro? O carro é lata, apodrece. O dinheiro, a traça come. O concreto com o tempo trinca. Mas Deus, como eu falei, a palavra é antiga, mas ela está viva. Não é igual eu e você, que 70 anos é o máximo, 80 já estamos no bico do urubu. Mas a palavra de Deus não, a gente vai morrer e a palavra de Deus vai ficar aí, viva. Então viva a palavra de Deus, se esforce para praticar, traga para dentro de si essa palavra de Deus, viva, seja a palavra de Deus. Não faça, mas seja, porque você vai entender o que eu estou te falando, que a sua vida vai mudar, vai ser transformada e tudo vai se encaixar na sua vida. A Bíblia nos fala, nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas com detalhes. Mas eu vou falar aqui uma coisa para você. A Bíblia fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então espere. Se está falando isso, vamos buscar na palavra de Deus. Se está falando que é buscar a Deus, buscar o reino dele, a justiça dele, e as outras coisas serão acrescentadas, então vamos aguardar o tempo de Deus. Vai chegar um momento que a gente vai falar sobre isso. Então vamos aguardar. Não tem pressa não. Viva um dia de cada vez. Não precisa viver não viva daqui 5 anos de uma vez agora. Não vai pensando, não, que eu tenho que fazer isso mês que vem, que dia que vem, blá, blá, blá. Cara, vai crescer uma ansiedade dentro de você e você não vai controlar depois. E a mesma coisa a pessoa fala assim, mas eu podia ter feito isso, não fiz esse negócio, não fiz aquilo. Aí começa a dar depressão. Você já passou, você viveu errado, você fez coisa errada, pronto, vira a página, põe uma pedra sobre cima disso aí, passa a borracha, apaga, começa de novo. Vamos começar a alicerçar daqui. Vamos treinar nossa mente aqui, no hoje. Hoje foi feita a palavra Deuteronômio 28, 58 e 68. Não olhe para trás para não ser vendido como escravo. Pronto, foi isso hoje. Amém, graças. E amanhã, Théus? Calma. Se prepara para amanhã, que amanhã será uma outra palavra muito mais forte daqui de hoje. Esse aqui foi um alicerce dos reis, do seu... nós lemos esse livro, esse capítulo, para mostrar um pouco sobre o porquê que a sua vida, a minha vida, não vai para frente. Por que essas maldições ficam pregadas na gente? E aqui mostrou o que a gente tem que fazer. Se você não viu, assiste as lives anteriores que você vai ver. Foi explicado, bem explicadinho. Tá certo? E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Tá bom, pessoal? Pessoal,
Quero agradecer a todos mais uma vez que passaram, que assistiram, estão de longe. Muito obrigado pela oportunidade de você ter doado esse horário, estar aqui comigo. Você doou a sua vida para comigo. Você doou a sua vida para receber uma vida mais viva do que a sua própria vida, que é o próprio Deus. Tá certo? Então vamos naquele momento de meditação. Você vai fechar seus olhos e você vai mentalizar quantas vezes você olhou para trás. Mentaliza quantas vezes você olhou para trás, porque a situação da sua vida não estava do jeito que você queria. Você lutou, se esforçou para alcançar um objetivo e não conseguiu. E com o passar do tempo, você olha sempre para trás para ver se enxerga algum detalhe despercebido para tentar consertar. Mas consertar o quê? Já aconteceu, já foi, já era. Aí você vive disso aí, do passado. Você fica olhando demais para trás. Você se arrepende de coisas que era para ter feito e não fez. Você se arrepende de coisas que fez muito errada e fica querendo consertar aquilo que já passou. Então pare de olhar para trás. Mentaliza você olhando as coisas para trás como você tem costume. E só ouça minha voz. Pare de olhar para trás. Pare de tentar consertar aquilo que já passou. Aquilo que não vai voltar mais. Você até se fala de vez em quando, se eu tivesse uma nova oportunidade, se eu tivesse essa mesma oportunidade. Isso é olhar para trás, meu amigo e minha amiga. Isso não vai trazer para você benefício nenhum. Só vai te trazer tristeza. Só vai trazer frustração. Então pare com isso. Mentaliza você nessa sala, de frente desse celular, onde você estiver, eu só ouvindo minha voz. Mas mentaliza você parando de olhar para trás e olhando para frente. Olha quão foi boa essa palavra que nós recebemos hoje. E quão será boa a palavra de amanhã. Uma coisa mudada. E não fica ansioso com a palavra de amanhã. Não fica ansioso com o dia de amanhã. Que amanhã pertence a Deus. Vive o hoje como se fosse o último dia. Seja e não procure fazer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui, diante de todos eles, meu Deus, trazendo a Tua palavra, trazendo a direção, o norte para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço por cada um que aqui passou ou só assistiu e não entrou na sala. Mas te agradeço pelo ar que respiro, pela boca que fala, pelos olhos que vê, pelo ouvido que ouve, pela mente que pensa, pelo coração que bate no meu peito, circulando todo o sangue no meu corpo, em cada veia, cada articulação, cada nervo, cada membro, por cada órgão. Obrigado, Senhor, pela vida. Eu te agradeço. E que a Tua palavra esteja viva dentro de mim e dentro deles. E que venha fazer a diferença e transformação na vida deles. Que o Senhor consagre o pensar, o olhar, o ouvir, o enxergar, o agir de cada um deles. E que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, amanhã estaremos novamente aqui, trazendo essa palavra, uma nova palavra para você e para mim, uma palavra que edifica, uma palavra que muda, que transforma. E não fique ansioso com a palavra de amanhã, não. Viva hoje e não olhe para trás das coisas que fizeram, para não ser vendido como escravo. Tá certo? Deus abençoe a todos e lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.